Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Novamente aqui para falar sobre administração de materiais e recursos patrimoniais, tópico sobre dimensionamento e controle de estoques, e hoje a gente vai entrar num subtópico importantíssimo. Eu considero um dos mais importantes para esse tópico de dimensionamento, pois é onde a gente vai falar dos níveis de estoque. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês aí a curva dente de serra, ou seja, a representação da movimentação de entrada e saída de um item dentro do sistema de estoque, que pode ser feita por um gráfico em que a abscissa é o tempo decorrido T, para o consumo normalmente em meses, e a ordenada é a quantidade de unidades dessa peça em estoque também no intervalo de tempo T. Então o gráfico da dente de serra ela é bem tranquilo de entender. Vamos lá, deixa eu pegar o meu laser point virtual aqui. Aqui a gente tem a quantidade e a gente tem a questão do tempo. Então imaginemos que temos inicialmente um estoque aqui de 140 unidades. E esse estoque ele vai sendo consumido ao longo desse tempo aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Lá em junho tem-se uma reposição desse estoque de 140 que vai ser consumido novamente aí nos próximos 6 meses. Então ela é muito fácil de entender, mas esse ciclo será sempre repetitivo e constante se, e somente se, não existir alteração de consumo durante o tempo. Então se esse consumo aqui ele não se alterar nunca, você pode fazer isso aqui invariavelmente o resto da vida. Não ocorrerem falhas administrativas que provoquem um atraso ao solicitar a compra. Então significa o seguinte, que se chegar aqui, mas eu atrasei e a compra só chega aqui, eu vou ficar um tempo aqui sem produto. O outro, o fornecedor da peça nunca atrasar, porque se ele atrasar a entrega, também eu posso ficar um período aqui sem nada. E nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle da qualidade. Pode acontecer que na hora que ele vem repor aqui, ó, eu chego aqui e falo assim, ó, só vou aceitar 120, 20 delas aqui está fora, você vai ter que trazer depois aí pra gente. Aí, nesse caso, o dente de serra ele vai sofrer uma ruptura, como a gente costuma chamar. Bom, gráfico dente de serra utilizando estoque mínimo. Esse já é mais real agora. Então a gente tem lá o velho e bom, né, dente de serra acontecendo. Mas esse aqui está sendo previsto aqui um estoque mínimo, ou estoque de segurança, como costumam chamar. Justamente esse estoque de segurança é o quê? Para não ter a interrupção do fornecimento. Lembra? Quando vai interromper, você pega e joga ele lá para cima. E aí, você tem um tempo aqui, né? Você teria um mês aqui, caso houvesse aquele atraso. E depois você tem um tempo de repor aqui novamente para vir consumindo e sobrar o estoque mínimo de novo. Lógico, esse estoque de 20 peças, igual está aqui, né, são essas 20 aqui, que é um atraso um mês, será um estoque morto. Ele existirá simplesmente para enfrentar eventualidades já relacionadas anteriormente. Então, o estoque é o amortecedor, né, do efeito da demanda. E o estoque mínimo é o amortecedor das falhas, né? Se você demorou a pedir, se demorou a entregar, ele vai estar ali justamente para cobrir essas falhas. Deve-se ter bastante critério e bom senso ao dimensionar o estoque de segurança. Nunca deverá ser esquecido que ele representa grana. Seu dinheirinho está parado lá, você comprou 20 peças que estão paradas o tempo todo. E aí? Você tem que usar esse dinheiro, né? Melhor, esse dinheiro, o custo de ter esse dinheiro lá, lembra? Juros que você não está ganhando, depreciação muitas vezes desse estoque, lógico que você vai gerar o estoque, mas é um capital parado que você tem ali justamente para garantir a segurança. Muitas vezes a segurança de continuar fornecendo mesmo quando não chegou o seu fornecimento para o seu cliente não ir para o concorrente. Lembra que eu falei, né? O concorrente come um pouquinho mais, mas sempre está entregando. Às vezes um pouquinho mais é para cobrir o estoque de segurança. Tempo de reposição e ponto de pedido. Importantíssimo também, a gente tem aí, ó, uma das informações básicas de que se necessita para calcular o estoque mínimo é o tempo de reposição.
Isto é, o tempo gasto desde a verificação de que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material ao almoxarifado da empresa. Ou seja, eu pedi, quanto tempo esse lead time, que a gente costuma chamar também, quanto tempo vai levar para repor esse produto lá? Lembre-se que tem que ser baseado no consumo, como a gente vai ver. Então a gente tem algumas divisões aí. Temos a emissão do pedido, então o tempo que leva desde a emissão do pedido de compra até ele chegar no fornecedor. Hoje praticamente é online, né? Hoje a gente transmite tudo via internet, mas já houve uma época no século passado que meu pai tinha lá o seu comércio, e nesse comércio se vendia bebida alcoólica, principalmente cerveja, onde vinha o vendedor primeiro, tirando os pedidos, e aquele produto só chegou uma semana depois, mas esse vendedor só entregava esse pedido no final da noite, ou seja, e aí só no dia seguinte que iam ver o que tinha que entregar. Então você vai ver, 24 horas. Hoje parece um absurdo, né, Maria? Mas já aconteceu, tá? Não tinha internet, né, gente? Preparação do pedido. Tempo que leva desde o fornecedor fabricar os produtos, separar os produtos, emitir faturamento, até deixá-los em condições a serem transportados. Como eu falei com vocês, o vendedor vinha na terça, pegava o pedido na quarta, o produto chegava na outra terça-feira. Então aí, no caso lá do meu pai, no seu comércio, no século passado, isso levava 7 dias. Transporte. Tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela empresa dos materiais encomendados. Então, lá no tempo de preparação, é até a hora que eu falo assim, está pronto, mas eu tenho transporte ainda. No caso lá, o transporte era menos, né? Num dia ele fazia as entregas lá, no caso do meu pai, no século passado. Não meu pai entregava, ele recebia do fornecedor de suco de cevada, né? De cerveja. Bem, temos ainda aí o estoque virtual e ponto de pedido propriamente dito, que agora a gente começa a fazer as formulinhas para você. Lembrando que, professor, vai ter exemplo? Com certeza vai ter exemplo. Por quê? Porque é importante ter o exemplo para vocês, para, né, descomplicar. Nós vamos para isso. Então, ó, estoque virtual, ele vai ser dado pelo estoque físico, o que está na sua empresa, mais o saldo de fornecimento, o que o seu fornecedor ainda vai entregar, já está lá, e mais o estoque, que às vezes você já vai estar inspecionando ele. Isso tudo é o estoque virtual. Estoque real seria o físico, que está à disposição. Mas você tem um valor de estoque que está ali acontecendo o tempo todo. Já o ponto de pedido é representado pelo saldo do item em estoque, quantidade de reposição até a entrada de um novo suprimento, um novo xerifado. Lembra que a gente falou da curvinha lá para cima e vir de novo. Pode ser determinado pela seguinte fórmula, isso aí tudo tem fórmula nessa vida. A fórmula é ponto de pedido é igual ao tempo de reposição vezes o consumo médio mensal mais o estoque mínimo. Né? O EMN aqui é o estoque mínimo. Não sei porquê, eu esqueci de colocá-lo aí, mas você considere aí nos seus estudos, anote aí embaixo e coloque lá. E.MN é igual estoque mínimo. Bom, temos algumas definições, então, para que essas fórmulas aí todas aconteçam. A gente tem a definição, então, consumo médio mensal é a quantidade referente à média aritmética das retiradas mensais do estoque. Então, a gente tira uma média, não vou lá tirar 1, tiro 2, tiro 3, não. Quanto que eu tiro do estoque? Estoque médio é o nível médio de estoque em torno do qual as operações de compra e consumo se realizam. Aquele período é o estoque médio. Estoque mínimo é a quantidade morta só sendo consumida em casos de necessidade. Ou estoque de segurança também, tá? Intervalo de ressuprimento é o intervalo do tempo entre dois ressuprimentos. E ainda temos o estoque máximo. É igual à soma do estoque mínimo mais o lote que você comprou. Estoque máximo que você vai ter na empresa. Naquela que a gente colocou, o estoque mínimo era 20 e o estoque máximo era 140. Ou seja, quanto que eu comprei? 120. Eu já tinha 20 lá, que é o meu estoque de segurança. Bom, mas vamos ver um gráficozinho para explicar um pouquinho melhor essa coisa toda? Então a gente tem aqui, se for olhar esse gráfico, esse Qzinho aqui em cima, nesse ponto, é o estoque máximo. É o que eu comprei mais o meu estoque mínimo. Esse PP aqui seria o
ponto de pedido aqui dentro do tempo, onde eu faria o meu pedido. E aí, tem um detalhe aqui, quando eu faço o meu ponto de pedido, ele tem que ser tal que esse tempo de ressuprimento seja capaz de chegar aqui e fazer de novo. Ele está me repondo aqui sem ser necessário usar o meu estoque mínimo. Então, esse tempo de reposição aqui, né, esse consumo vezes o tempo de reposição, é o que vai dizer aqui, ó, qual o meu nível de estoque que eu vou ter aqui na hora de eu fazer o ponto de pedido. Quanto que eu tenho que ter no estoque? Quando eu chegar lá em 60, no caso que ele estava vendo até agora, já que eu uso 120, já que eu compro sempre 120, e eu compro 6 meses, quando o meu estoque chegar lá em 60, mais o estoque mínimo, então é 80, olha só como é que são as coisas. 60 que eu consumi, mas quando eu for olhar para o meu estoque, ele vai ter 80, porque eu tenho estoque mínimo. Esqueça do estoque mínimo lá. Então, quando eu chegar em 80, é a hora que eu tenho que pedir o ressuprimento para ele chegar aqui em 3 meses e fazer o ressuprimento de mais 120 unidades para ele continuar produzindo. E aqui, né, o estoque mínimo que a gente estava falando. Bom, mas vamos lá. Vamos fazer um exemplo? Exemplo que sempre descomplica a nossa vida. Temos aí exemplo de estoque virtual. Determinada indústria deseja saber qual o estoque virtual existente. Para tanto, apurou que existiam 178 unidades físicas estocadas. Um pedido ainda não entregue de 300 unidades e 200 unidades em inspeção. Qual o estoque virtual dessa indústria? Mamão com açúcar. Estoque virtual igual estoque físico, mais saldo de fornecimento, mais estoque em inspeção. O estoque virtual, então, seria 178 mais 300, que é o saldo de fornecimento, mais 200, que está em inspeção. Estoque virtual, 678 unidades. Moleza, né? Se isso cai numa prova, num concurso. Adorei, professor. Obrigado aí. Lembra de mim, tá? Lá, passou no concurso. Professor me ajudou lá, fez um vídeo bacana. Gente, vou se ajudar, né? Mas eu tenho um outro exemplo aqui, que é o exemplo sobre o ponto de pedido. Né? Exemplo muito legal de ponto de pedido aí também. Então, uma peça é consumida a uma razão de 30 unidades por mês. O seu tempo de reposição é de 2 meses. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo? Olha que legal. Temos aqui a formulinha. Eu não montei lá os esqueminhas, mas já que colocando números, a gente vai poder perceber. Então, eu tenho lá, o consumo dele é de 1 unidade por mês, ou seja, por mês eu consumo 30, né? 30 unidades por mês. A minha taxa de reposição é de 2, eu levo 2 meses. Então eu tenho que calcular o meu consumo vezes 2 meses. Então, 60 ali seria o consumo até repor. E aí, eu vou somar isso o meu estoque mínimo. Quando eu realizo essas contas, eu falo que o meu ponto de pedido é quando o meu estoque estiver com 90 unidades. Porque dentro dessas 90 unidades, eu vou consumir, em média, ali 60, né? Vou estar consumindo 60 e sobra 30 no estoque mínimo que eu não quero usar. Se o meu estoque mínimo é 30, na hora que chega naquele ponto ali, ele vem e me repõe para eu continuar usando. Tranquilo? Bacana demais, muito fácil. Gente, isso chove em prova. Chove em prova de concurso. Uma coisa tão simples que às vezes a gente não consegue acompanhar. E às vezes coloca o gráfico e a gente não consegue entender. Então é muito simples de entender, ok? Vamos lá, vamos falar de estoque mínimo então agora. Já que a gente só usou o exemplo com o estoque mínimo, vamos falar dele. O estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança, por definição, é a quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais atrasos no ressuprimento, como eu já falei anteriormente. Causas que ocasionam essas faltas: oscilação no consumo, aumentou o consumo demasiadamente, eu não estava preparado; oscilação em épocas da aquisição; variação na qualidade não chegou tão boa, então preciso de mais matéria-prima; remessas do fornecedor divergente do seu estado, pedir 100, chegou 80;
diferenças de inventário, achei que tinha 100, só tem 80, e por aí vai. Né? Coisas que acontecem o tempo todo. Então, ó, para determinar o estoque mínimo, a gente primeiro tem que se preocupar com a fixação de determinada projeção mínima, projeção estimada do consumo, né? Temos que, igual a gente viu lá, quando está consumindo 30 por mês, eu quero colocar aqui para mais um mês, então vou pôr 30. Não, ele sempre atrasa no máximo 15 dias, então vou pôr para 15 dias, vou pôr 15, depende da sua empresa. Cálculo com base em estatística, seria mais ou menos o que a gente estava fazendo. Bom, cálculos para o estoque mínimo então. Então, o estoque mínimo, ele vai ser dado por essa forma, o estoque mínimo igual C vezes o K. O C a gente já está careca de saber, o C não é de careca, mas é de consumo. Então, a gente tem o consumo médio mensal. E o K é o fator de segurança arbitrário contra um risco de ruptura. Olha bem a palavrinha arbitrário aí, tá? Por quê? Porque é você que vai definir. É você que vai julgar a segurança necessária para o seu estoque, para o seu cliente não ficar sem. Né? Tem muita gente que faz por experimentação, muitas vezes. Aumenta a segurança, aí sobrou demais, diminui um pouco a segurança, ou quase que faltou esse mês, então um pouquinho mais. Tem gente que faz por experimentação. Vamos a um exemplo, que é mais legal? Adoro exemplo. Exemplo sempre facilita a nossa vida. Uma empresa pretende determinar qual será o estoque mínimo de seu estoque. Redundante, né? Para tanto, identificou que seu estoque era consumido em média 300 unidades por mês. Como a empresa não confia totalmente em seu fornecedor, que pode atrasar em até 3 dias, em média, os pedidos feitos mês a mês, foi estabelecido um fator de segurança de 10%. 10% do estoque. Calcule o estoque mínimo de segurança dessa empresa. Muito simples, estoque mínimo igual C vezes K. Estoque mínimo é igual a 300 vezes 10%. No caso aqui 0,1, porque a gente transforma a porcentagem. Estoque mínimo igual a 300 unidades. Muito simples de fazer, mas muitas vezes difícil de lembrar. Então é legal a gente estar o tempo todo verificando, fazendo mais exercícios nesse sentido. Outra coisa que eu quero falar para vocês, antes de encerrar, é sobre a rotatividade do estoque. Então, a rotatividade, o giro de estoque, é uma relação existente entre o consumo anual e o estoque médio do produto. Tem fórmula? Tem. Rotatividade é igual a CMA dividido por EM. Então, R de rotatividade, CMA de consumo médio anual e EM estoque médio. Tem exemplo, professor? Tem, claro, sempre vai ter exemplo na minha disciplina, que eu acho importante isso demais, tá? Então, ó, o consumo anual de um item foi de 800 unidades e o estoque médio de 100 unidades. Calcule o giro de estoque. Então, a gente tem lá a formulazinha, já foi até direto ali, né? A gente tem, então, a rotatividade vai dar por 800 unidades, que é o consumo anual do item, e o estoque médio foi sempre de 100 unidades. Então, isso significa que no ano o estoque girou 8 vezes. Lembrando que quanto mais gira o estoque, menos você está colocando dinheiro no estoque. Então o giro de estoque alto é bacana, que significa que você está comprando e vendendo rapidamente, comprando e vendendo rapidamente. Ele gira muito, você compra menos, vende rapidamente e já compra mais, tá? Mas para aumentar muito o giro depende de um fornecedor muito bom. Turma, essa foi a aula 4 sobre dimensionamento e controle de estoque. Espero que você esteja gostando. Continue acompanhando. Não acaba por aqui, tá? Tem muita coisa para a gente ver ainda. É importante que você esteja ligado, porque a gente não pode deixar passar esse tipo de coisa, esse tipo de informação que é tão importante para o nosso dia a dia. Continue comigo. De novo, se inscreva no canal, ative o sininho sempre que chega matéria nova, não só de administração de materiais, mas de outras disciplinas, você pode dar uma sapeada lá também, que vai que isso te ajude aí no futuro. Fica aqui o meu abraço, o meu até logo, e não deixe de acompanhar as próximas aulas. Tchau, tchau, fiquem com Deus!